Boa tarde. Nós estamos começando a nossa transmissão. A ideia de hoje é fazer um bate-papo, não é curso, não é palestra, é um bate-papo sobre a nova encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. É a terceira encíclica do Papa, né? A primeira é a encíclica no qual ele diz que terminou o trabalho do Papa Bento XVI. A segunda encíclica já é um texto que marca o pensamento político da nossa época, que é a Laudato Si. E agora a terceira encíclica, Fratelli Tutti, onde o Papa volta, a partir da perspectiva do cristianismo, discutir temas importantes do mundo da política. Então a ideia hoje é que a gente converse sobre essa encíclica. Ela também tem uma inspiração franciscana, assim como a primeira tinha como inspiração o texto do Francisco, Louvado Seja, e o Papa diz que surge de um diálogo com o patriarca ortodoxo Bartolomeu I. Essa ele começa citando Francisco de Assis, diz que ele é o modelo do que ele pensa de cristianismo, pelo amor fraterno, pela simplicidade e pela alegria. Ele fala que nessas três coisas condensa o projeto de um tipo de cristianismo. Ele se inspira na passagem que Francisco vai visitar o sultão, vai conversar com o sultão num contexto bastante adverso, e aí o Papa remete aqui ele como Papa Francisco no diálogo com o grande imã, né? E ele começa, as primeiras citações, é a ideia de que ele e o grande imã afirmam que nós devemos todos conviver como irmãos, iguais em direitos. Esse é um dos temas principais da encíclica, né, de como fundamentar essa ideia de igualdade de direitos a partir da fraternidade, do que o Papa chama de amizade social. Enfim, esse é muita gente está lendo a encíclica, procurando diferentes abordagens para pensá-la. E a nossa proposta de hoje, o pessoal já está chegando, comentando, né? A nossa proposta de hoje é trocar impressões, as primeiras impressões sobre essa carta. Boa tarde, o Cornélio chegou, Tadeu, nosso amigo de Belo Horizonte, o Márcio, Danilo, a Zélia, o Luciano Batista, de Portugal, o Davison, de Poços de Caldas. O pessoal está chegando, Jung, já somos 20 pessoas. E aí, então, que ponto que a gente começa para conversar sobre essa encíclica? Você quer começar dizendo o que você achou de diferente nela, das outras encíclicas? Eu comecei dizendo que estou cansada hoje. Participei de um congresso da Metodista, depois que eles inventaram esse negócio que pode ser tudo online, então agora eu participei a semana inteira de 2 congressos. E além de ler textos, etc., então, assim, eu estou realmente cansadão, aí as palavras aí que não estão correndo mesmo, né? Mas então, o que eu comentaria diferente, começaria assim? Uma coisa que eu gostei desse texto é que tem uma teologia bíblica desenvolvida como um eixo central, o princípio organizador teórico dessa proposta de amizade social, que é a análise que ele faz da Bom Samaritano, né? E assim, normalmente as encíclicas citam textos bíblicos e dialogam com o mundo contemporâneo, com teorias sociais, com filosofia social e do mundo da teologia contemporânea. E normalmente a Bíblia é algo separado. Dizer, entra com um comentário assim, para justificar, mas não para desenvolver o argumento. E nesse texto eu acho que é muito legal. Eu gostei muito, e nesse sentido assim, isso me leva a um pouco assim, o tempo da teologia da libertação, que eu estudava muito, no tempo de 80, que dava aula bíblica, cursos, grupos bíblicos na periferia. E eu acho que é uma coisa interessante, dialoga também com o mundo pentecostal, evangélico, que leva a sério, nem todo mundo hoje, mas setores que levam a sério a Bíblia. Eu acho que isso é uma coisa importante. E isso tem a ver, eu acho que uma coisa importante que é
na proposta do Papa de um diálogo mundial, de dialogar com todas as pessoas de boa vontade, com pessoas que não têm boa vontade, não adianta tentar dialogar, porque eles não querem dialogar, ótimo, né? E aí, para você falar com pessoas de outras culturas, sejam árabes, do mundo ortodoxo, ou do mundo budismo, de outras religiões, ou dos que não são religiosos, mas que têm boa vontade, você fala sobre o que, a partir de onde? Então, normalmente o pessoal fala, não, de um discurso universal. E aí uma das coisas interessantes do Papa é, não tem universal se você não tem a sua identidade. O diálogo não é em torno de um discurso que todos compartilham. Não. Nós temos problemas comuns, nós temos interesses comuns, e nós temos identidades diferentes. E ele fala, eu falo a partir da identidade de cristão. E como é que você apresenta a questão da amizade social numa perspectiva, assim, isto é, de uma identidade cristã? De um texto bíblico, do Novo Testamento. Eu acho que isso, assim, não somente que ele tem um argumento muito bom, mas você uma forma de apresentar. Eu tenho uma contribuição a dar como cristão, não como aquele que tem a verdade, mas aquele que tem a perspectiva cristã. E vamos dialogar com as pessoas que querem dialogar sobre o mesmo problema, e mesmo que não concorde com a Bíblia, não concorde com a perspectiva religiosa, vamos dialogar. Eu acho que nesse sentido tem uma novidade, né? Uma coisa importante, até como uma questão do diálogo, né? Porque isso é um tema importante, né? E aí o diálogo só é possível a partir de uma identidade própria. Né? Tem gente, não, eu participei de reuniões e dizem, vamos parar de falar de Bíblia, porque nós somos um mundo pós-moderno e a Bíblia não é importante. E se a Bíblia não é importante, nós falamos com quem das pessoas das comunidades? Depois, se a Bíblia não é importante, a partir do que nós apresentamos? A partir da filosofia contemporânea? A partir de Nietzsche, de Foucault, ou de Habermas, ou de quem? De Marx? Né? Eu acho que assim, essa é uma coisa que eu gostei muito. E outra coisa, é para a gente debater, mas essa é uma ideia, outra ideia importante, que não está escrito, explicitado, tá, mas não é muito desenvolvido, que é por que o Papa introduz a discussão sobre a fraternidade? Né? Eu acho que essa é uma coisa importante. Ele dá pista disso, né? Que nós estamos num mundo moderno que não é mais moderno no sentido liberal da Revolução Francesa, mas estamos num mundo moderno neoliberal que assume a indiferença social como algo, como um valor social, ou como um princípio ético a partir do qual eles tentam pensar o mundo. Né? Então, o Papa, eu acho, ele está enfrentando um problema, ou dois problemas fundamentais articulados. Um é diferença social, o problema da pobreza e o problema do meio ambiente. E atrás disso tem o mesmo problema, que é o capitalismo. Tá. Como é que a gente responde isso? Então, ele começa falando assim sobre a liberdade, igualdade e fraternidade, que são os três temas fundamentais, os três elementos do moto, né? do objetivo ou da utopia do mundo moderno, que é uma sociedade baseada na liberdade, igualdade e fraternidade. E o neoliberalismo faz o quê? Pega esse slogan e reinterpreta a liberdade. Liberdade não é liberdade do indivíduo, do cidadão, frente à nobreza, mas é a liberdade do mercado. Você é livre na medida que você está no mercado livre. Depois ele pega a questão da igualdade. A igualdade não é de todos, porque todos somos iguais, mas é a igualdade frente à lei e ao contrato.
Então, frente à lei do mercado e o contrato, somos todos iguais. E o terceiro elemento, que é fraternidade, neoliberalismo diz, não, isso é bobagem. Fraternidade, isso é um equívoco. Então, o que eu acho que o Papa está tentando colocar nessa encíclica, não. O texto fundamental, o elemento fundamental para o nosso problema do mundo é o tema da fraternidade, e a partir da fraternidade reinterpretar ou resgatar o conceito original de liberdade e igualdade. Né? E aí, então, o tema da igualdade, do tema dos direitos universais, direitos fundamentais, a dignidade de todos os seres humanos, é o tema da igualdade, né? E a questão da liberdade, como o ser humano ser capaz de servir o outro, né? Que é um tema paulino. Então, eu acho que a gente tem que ler o texto sobre a fraternidade / amizade social como a chave para solucionar ou superar essa reinterpretação do neoliberalismo sobre os lemas da Revolução Moderna. Fala, bem, tem bastante coisa para comentar sobre isso. Eu vou começar de trás para frente. De fato, eu acho que o Papa ele toca num certo problema do neoliberalismo se apropriar de uma série de conceitos, não só o neoliberalismo, como outras correntes de pensamento que ele propõe, e de, por exemplo, modificar o sentido da liberdade, da igualdade, adjetivando ao seu modo, né? E tem outros conceitos que é curioso que o Papa chama atenção, como ele diz assim, olha, existe uma certa corrente, um certo populismo sem povo, né? Porque ele vai direcionar uma crítica explícita aos neoliberais, né? O dogma neoliberal ele é dito, e versões do liberalismo, crítica explícita ao um tipo de populismo sem povo, como ele diz, e também aos cristãos. Fala aqui cristãos que, em nome do cristianismo, defendem o contrário do que o Cristo defendia, do que é a parábola do bom samaritano. E aí ele fala que esses grupos, ele está falando em especial dos populistas, eles sequestram nós, e eles não compreendem o que é nós. Aí o Papa diz, olha, nós temos que falar a partir do nós, mas é o nós comunidade, nós vizinhança, nós humanidade. Não nós os iguais a mim, nós os da minha pátria, nós os da minha igreja. E aí ele vai fazer o jogo, né? E ele parte para fazer a crítica desse sequestro do nós, ele fala do próximo, porque Jesus também, a principal tema da parábola do bom samaritano é quem é o próximo, porque para o judeu tradicional estava claro quem já era o próximo, né? Que era o igual. E aí ele vai dizer o próximo, quem se faz próximo, e na sequência ele diz, e quem é o nós? Em nome de quem nós estamos falando quando nós defendemos o nós? E aí tem que ser um nós diferente. Então, nós, próximo, e também o tema da identidade, como você começou apresentando, eu acho que é um outro tema que o Papa resgata. A gente está numa época que é até difícil a gente ficar pensando se em nome do universalismo a gente fala da identidade ou não. O Papa toca nesse grande problema, um problema difícil, para defender que a gente dialoga com o universal a partir da identidade, tendo algo como central. Esse algo ele apresenta assim, algo que seja inquestionável e verdadeiro para todos. Esse algo inquestionável e verdadeiro para todos, em determinado momento aparece como a necessidade da vida humana. Mas tem uma passagem, acho que a gente nem comentou isso ainda, é onde ele fala de reconhecer a fragilidade humana. O tema da fragilidade do ser humano, o Papa traz como universal, como uma referência para toda a espécie humana e como categoria central para justificar o cuidado. Então, de certa maneira, o Papa está tratando de temas muito complicados, né? Universalismo, identidade, o fundamento dos direitos humanos, como fazer uma crítica que seja válida para a América Latina, para a Ásia, estando numa Europa que ferve com o problema da imigração.
Eu acho que ele toca em vários desses problemas, tem diversas chaves de leitura para isso, possibilidades de desdobramento, mesmo que no final do tratado a gente não sabe se o Papa chegou ao termo de dar uma solução para um problema tão complexo, né? Olha, o pessoal está perguntando aqui, o Cornélio quer saber se tem continuidade das encíclicas anteriores do Francisco com essa, né? E o Antônio Júlio, nosso colega lá da pós-graduação em educação da Federal de Minas, grande marxista, falou que já encomendou a Fratelli Tutti, perguntando se a economia de Francisco também será uma encíclica. Acho que são duas coisas. Eu começo, Jung, já te devolvo já, né? Cornélio, eu acho que tem continuidades, algumas continuidades, por exemplo, o Papa continua oferecendo um manifesto de alerta, ele tem um sentido de apelo, nas duas encíclicas são apelos claros, né? Na primeira é um apelo ecológico, de sem justiça ambiental climática, tem que ser conjunta, a gente não tem futuro para a humanidade, a casa comum entra em pane. Nessa também tem um apelo a partir da vida das vítimas, né? Então toda a última parte da encíclica é um longo apelo, onde ele vai listando em nome de quem nós devemos gritar, apelar e modificar o estilo de vida. A expressão do Papa é esse, né? Então, acho que o caráter de apelo é forte nas duas cartas. Nas duas cartas, ele trata de temas políticos contemporâneos que são grandes problemas, que não são tranquilos. Nas duas cartas, tem uma forte crítica do neoliberalismo, do sistema de mercados, apesar que a palavra capitalismo acho que não aparece em nenhuma das duas, mas ninguém tem dúvidas de que ele está fazendo uma forte crítica ao neoliberalismo, sistema de mercados absolutizado, etc. Uma outra coisa, esse foi o Jung que me chamou a atenção hoje, que nas duas ele aponta a saída importante para um processo pedagógico, um processo de formas de educar, né? Então, nas duas tem uma certa aposta nisso. E acho que aí tem vale comentar o que o Antônio Júlio pergunta, que Antônio, e de certa maneira o Papa convocou 2 encontros simultâneos, um encontro de jovens economistas, é esse negócio que chama Economia de Francisco, e um outro que é de educadores. E a ideia é de pensar tanto a economia como a educação fora dos marcos que o sistema propõe hoje. A premissa é, esse sistema não deu certo, ele não dá certo, desse jeito não vai, tem que ser diferente. Não sei se isso objetiva uma encíclica. Ele diz que o objetivo principal é mobilizar uma nova geração que possa pensar para além dos parâmetros do sistema social que a gente tem hoje. Bem, isso é a convocação. Na prática, as duas coisas estão em disputas. Na economia de Francisco, a gente viu uma série de cardeais dizendo que não, o Papa está falando do capitalismo mesmo, ele está falando de alternativas dentro do capitalismo, e outros setores da Cúria Romana, de gente ligada ao Papa, dizendo que não, é uma superação, algo novo, né? Um refazer da história. Agora, se isso é para virar encíclica mesmo, eu não sei. Eu passo para você. Se a classificação de documento de encíclica é tão importante, porque o documento A Alegria do Evangelho não é encíclica, né? Não. E eu acho que é o texto fundamental dos 2 textos da encíclica. Então, eu acho que, eu não sei, o pessoal do direito canônico vai gostar, discutir essa classificação, mas eu acho que para a sociedade não faz muita diferença, né? São documentos importantes, né? Então, eu acho que, não é o mais importante, eu acho. Eu acho assim, uma coisa nova dessa encíclica, ou uma coisa importante, assim, ele entra nas certas discussões filosóficas, barra teológica, mas algumas coisas fundamentalmente filosóficas, por exemplo, a discussão sobre o universal e o relativo, né? Porque, assim, para quem não estudou um pouco essa discussão de 80, 90 sobre universalismo, o pensamento pós-moderno, depois o pensamento pós-colonial, etc., só para localizar, né? Uma das críticas que você fez ao mundo moderno, à razão moderna, depois ao pensamento pós-colonial, e
descolonial é a ideia de que o mundo europeu moderno tinha chegado à verdade da razão universal. E aí houve uma crítica, né? E nessa crítica, então, vem um grupo de pós-modernos, seja da direita, na visão mais nietzschiana, né? E Heidegger, e de esquerda, tá? Que vão começar a criticar. Então, Foucault, por exemplo, tem influências diversas, mas não é difícil dizer Foucault é de direita, eu acho que não, né? Em todo caso. Mas, assim, o pessoal, então você vê nitidamente, pós-moderno, tem dois grupos. E nesse de esquerda, vamos dizer assim, pós-moderno de esquerda, vai criticar a razão moderna e vai para discutir a questão da identidade e a questão do particular. E aí, então, entrou a questão das culturas, da raça, a questão da África, da Ásia, a questão das mulheres, tá? Dos indígenas, tá? Ótimo. Já na luta do Fórum Social Mundial, o pessoal começou a perceber que não basta dizer sou a favor de uma coisa em particular, se nosso problema é global, que é o problema do capitalismo globalizado, que está gerando desigualdade social, e a questão ecológica. Então, por exemplo, o Boaventura Santos vai dizer, olha, tudo bem que a gente precisa criticar a razão moderna, mas também ficar no nosso particular não vai dar conta. E o Papa retoma essa discussão. Né? Então, diz, olha, tudo bem, descolonialismo? Tá, sim, mas então, vamos a partir do quê? Aí ele tenta, acho que diz assim, olha, só teremos solução do problema da globalização econômica e do meio ambiente na medida que a gente tem uma visão de um projeto universal ou global. Só que um universal ou global concreto e não abstrato, metafísico, é um diálogo a partir de identidades próprias. Então, o universal aí aparece como resultado ou como utopia que você tem com horizontes de compreensão e de projeto, mas você constrói o que é de uma forma não perfeita no diálogo, e o diálogo só é possível a partir de particular. Então, aí que são a identidade cristã, né? Então a identidade das mulheres? Não, aí ele diz, olha, ele está colocando a questão da cultura, ou essa visão dos valores cristãos. Porque, por exemplo, se a gente pegar na tradição budista, também vamos encontrar na tradição budista uma contribuição importante sobre nós temos uma igualdade, porque esse é o problema do universal. O neoliberalismo não existe direitos humanos, não existe igualdade de todo mundo. Então, não existe, mas nós somos diferentes, de culturas diferentes, e de gênero diferente, e raça diferente. Sim, mas nós temos uma identidade, vamos dizer assim, de político-religiosa. Então, o budista diz, nós pensamos, e aí vem, contribui a partir do quê? A partir de reconhecer que todos nós somos iguais no sofrimento e na fragilidade. Então, o que você colocou, o Papa Francisco, na tradição cristã, a gente não dá ênfase na igualdade do sofrimento, mas a igualdade da fragilidade e a igualdade de ser filhos de Deus. Então, você tem construções culturais diferentes, seja cristão, do cristianismo ou do budismo, que é o que eu estou estudando mais ultimamente, esse diálogo, né? Aí você diz, tá, isso dá para dialogar. E dialogamos a partir de princípios diferentes de identidade. Então, eu, como pessoa, sou coreano, brasileiro, mas de tradição religiosa e cultural cristã. E a partir disso, então, eu dialogo com os setores budistas que pensam a partir disso, e temos uma coisa em comum, assim como com a esquerda não religiosa. Né? E aí a gente acha que essa é uma coisa importante.
Na prática, nós estamos dizendo que, diferente do que algumas pessoas formularam, de que para a gente dialogar com o diferente, a gente tem que dialogar sobre o que é o comum, a gente tem que tentar se aproximar, de se tornar parecido com o outro. Na verdade, o Papa propõe que a gente dialogue com o diferente a partir do que a gente é, sem ter nenhuma necessidade de incorporar a cultura do outro, né? Ela permanece sendo a cultura do outro. E, enfim, aí nós vamos encontrar outras coisas nas quais a gente pode dialogar, se identificar essa universalidade, né? E como você falou do Fórum Social Mundial, eu lembrei que uma das coisas mais importantes, os grandes eventos, eram os painéis de convergência e divergência. Então, as mesas elas eram preparadas para que os grupos e os movimentos expressassem no que eles concordavam e no que eles discordavam. E a ideia era justamente essa, era que a gente podia construir uma frente ampla de movimentos tendo diferenças, e diferenças que talvez não fossem conciliáveis, né? E o Papa propõe na encíclica, ele fala assim, olha, a gente não quer que se apague as diferenças, então a gente supõe que vai ter o conflito. O que a gente não quer é um conflito onde um derrote o outro, mas o conflito, ele diz, não, o diálogo não é um pressuposto fácil. Ele supõe que a gente vai ter que, muitas vezes, passar por más situações de divergência, mas que é necessário. Sem conflito não há diálogo. Eu acho que assim, vamos diferenciar tipos de conflito. Existe conflito de interpretação. Então, primeiro, vindo de culturas diferentes, na minha experiência, né, eu morei na Coreia 8 anos, depois vim para o Brasil, e a minha primeira experiência de conviver cotidianamente com uma cultura diferente da minha foi quando fui para o seminário. E eu achava que eu era brasileiro. E eu brigava muito com os colegas. Aí o pessoal, não, porque você é coreano demais. Eu falei, não, você que são relaxados e coisa e tal. Depois eu conheci, sim, eu não sou nem coreano, mas não sou nem brasileiro. E aí fui tentando me conhecer melhor. Mas o que eu queria chamar a atenção, assim, nós interpretávamos as coisas do cotidiano de modo diferente por causa de tradições culturais, da experiência fundamental dos 10 primeiros anos da vida, né, que vai marcar, e com isto, esse conflito de interpretação leva a conflitos de ações concretas do cotidiano. E de vez em quando dá pau. Daí que eu acho que é uma coisa importante, está na encíclica e também está no Evangelho, que é reconciliação é fundamental quando você assume conflito no diálogo como algo bom. Existe uma visão moderna de que não queremos harmonia, harmonia, harmonia. Gente, harmonia significa negar o direito do diferente se expressar. Se nós somos de culturas milenares diferentes, não haverá harmonia perfeita. Será uma harmonia imperial. Um impõe, o outro diz amém. Então, daí essa coisa da reconciliação e essa coisa do conflito, uma coisa importante. Daí vem outra coisa seguinte, que é não haverá solução definitiva da convivência social. Então, ele diz justamente isso, né? Ele fala, o Papa Francisco, né, no final da encíclica, ele propõe que não é nem a gente negar as diferenças, porque para não ter conflito tem que ser tudo igual, ou a gente fingir que não tem diferença, então tem diferença, você camufla, mas então guarda para si, ou então você impõe algo sobre o outro, e ele diz, nenhuma dessas alternativas, a alternativa é que a gente possa se reconciliar, que possa ter mecanismos de... E aí o conceito que ele usa, que é um conceito muito interessante, é o de vizinhança, né? Ele diz que a vizinhança, se a gente pensar a ideia da vizinhança, é um lugar de conflitos também. Ela pode ser um lugar de conflitos, pode se tornar infernal, se a gente não tiver mecanismos de diálogo nestas diferenças, de diálogo e de solução dos problemas. Eu queria voltar a um dos tópicos que você colocou, que é a questão da educação. Tá? Por que antes a esquerda
mais politizada, não falava tanto da educação, se falava da educação como um instrumento da revolução, mas depois da revolução não terá mais, educação não será um tema importante, será basicamente uma questão técnica, assim como os neoliberais falam essa coisa. A escola tem que ensinar técnica, não ensinar o modo de viver, porque isso já está definido, a verdade que é a forma do mercado. Né? E o que o Papa coloca, e essa discussão já não era só antes do Papa, né? Isso já em muitos lugares, mas o tema da encíclica, né? É assim, reconhecendo a fragilidade humana de todos, o conflito de interpretações e reconhecer como valor algo que é conflitivo, que é, no fundo, o diálogo / democracia, tá? O que nós precisamos ensinar, nós aprendemos e ensinarmos as novas gerações? A aprender a viver de modo diferente. E como é que se aprende a viver diferentemente? Qual é o modo anterior que a gente tem? Então, o modo dominante é neoliberal, onde cada um busca competição para ganhar dinheiro sobre o outro. Isso vai destruir a sociedade e o meio ambiente. Ótimo. Para fazer, não basta uma revolução ou criar uma nova estrutura, porque nós precisamos criar um novo modo de viver e de pensar e de sentir e de desejar. Então, aí nós retomamos uma discussão importante do Paulo Freire, essa concepção mais integral da educação, né, que a gente ficou em novembro, a gente vai começar, espero a gente organizar isso, do tema da pedagogia do Paulo Freire, essa questão do capitalismo e a crítica, né? Então, essa questão educativa passa a ser uma coisa fundamental. Daí, uma coisa para o campo religioso é recuperar a dimensão educativa pedagógica da religião. Religião não é para ensinar doutrina, religião é para ensinar, educar as pessoas a sentir diferente, a pensar diferente, desejar diferentemente e conviver diferentemente. Eu acho que disso que você falou tem duas coisas que eu pensei sobre a encíclica Fratelli Tutti, que é uma, tem um certo eco do Paulo Freire, assim, Paulo Freire não é citado em nenhum momento, nem sei se quem colaborou na equipe tinha essa intenção, mas uma série de ideias que estão presentes, elas dialogam diretamente com o Paulo Freire, seja no que é o diálogo como um ato de amor, o amor como expressão social, o Papa fala, né, do amor social, e o diálogo como ato criativo na sociedade do Paulo Freire. Sobre o que não é diálogo, então o Paulo Freire diz, olha, se você não reconhece o outro como um igual, isso não é diálogo, isso pode ser monólogo, pode ser slogan, transmissão de slogan, pode ser dominação, mas não é um diálogo verdadeiro. E a ideia da relação com o opressor, que o Papa apresenta, muito parecido com o Paulo Freire, que o fato da gente dialogar com os opressores não significa que a gente aceite a opressão, significa que a gente tome medidas para evitar que ele nos oprima, e por vezes essa medida vai ser contra ele, vai ser contra o opressor, para que ele deixe de ser o opressor, né? Então, sendo isso um gesto de amor social, né? Uma interrupção da opressão. Então, tem toda essa segunda parte, me parece ter um grande eco do Paulo Freire, assim, de como o Paulo Freire articulou essas questões. E do outro, quando você diz assim, bem, a religião como processo pedagógico que nos ensina a sentir diferente, aí tem toda uma caracterização que o Papa vai fazendo. Ele diz assim, olha, como funciona hoje, como as pessoas são educadas dentro do sistema social que nós temos hoje, dentro dessas ideias que apresentam, eliminar o outro, ignorar o outro, um nós egoístico, a gente fala de nós, mas que sempre uma maneira egoística, a perda do sentido social que leva ao ressentimento e à agressão. Então, ele faz uma caracterização. Isso quando diz que não desperta um certo cinismo, desilusão, hipocrisia, ele ajunta tudo aqui.
E ele fala que o que resulta disso? A política como a destruição do outro. A política é a afirmação do eu e destruição do outro. O que ele apresenta do outro lado? É a comunidade, o sonhar juntos, contra os ressentimentos, a alteridade, a política como destruição, ele põe o contrário, a política como projetos de longo prazo para tentar incluir a todos, e ele diz que essa política que nós temos hoje, ela é mesquinha e ela é um ressentimento de particularismo. Então, não é isso que a gente propõe quando diz de identidade, não é um particularismo, mas é uma tentativa de reparação pela ressurreição. Então, ele faz uma ressurreição no sentido, a sociedade está morta, ela está morrendo, e ela precisa de um novo sopro de vida, ressurreição. E aí, bem, tem a referência direta ao muro, né? Ele fala que esse tipo de política hoje, ela leva a construir muros. E o que a gente precisa é de vizinhança. Quanto mais vizinhança, menos muro é necessário. E uma característica importante da convivência na vizinhança, que é típico do mundo antigo, das cidades pequenas, é a solidariedade entre os vizinhos. Né? Sim, sim. Isso é uma coisa importante. Né? Eu estou assistindo de novo um seriado, que aí para descansar, eu estou assistindo um seriado numa vila, numa cidade pequena nos Estados Unidos, coisa do cotidiano, com um médico, enfermeira, etc. E tem um momento que o médico fala, que a enfermeira vem de cidade de Los Angeles, vocês que vêm da cidade grande, vocês não sabem o que nós fazemos aqui. Cuida do vizinho, do outro. Portanto, essa solução que você vai dar, essa é coisa da cidade grande. Então, essa coisa, não é vizinho, não é família, não. Para nós não tem diferença, faz parte da família. Então, esta experiência, que não dá para a gente pegar isso e passar de uma vila pequena para o nível global. Mas essa coisa que o Papa coloca de amizade social. Então, a amizade é a experiência nossa do cotidiano, ótimo. Não dá para achar que isso vai dar para passar do particular para a amizade mundial, mas é preciso pensar de uma forma de amizade como uma amizade social. Eu acho que essa é uma ideia nova. Aí, nesse processo, é essa coisa de educar para a solidariedade. Isso é a questão pedagógica. Uma das coisas boas das comunidades religiosas é que na comunidade religiosa pequena, particularmente comunidades de base ou de igrejas pentecostais, ou chamadas de igreja crente, né? O que é problema do irmão é nosso. O problema, muitas vezes, das comunidades, particularmente pentecostais, nosso mundo tem um limite. Quem não assumiu Jesus e não pertence à nossa igreja, não faz parte do nós da amizade. Eu acho que isso é um problema, tem que superar. Mas essa coisa de educar para a solidariedade da família, da vizinhança e para a sociedade, isso é um tema central. Eu estava lembrando uma propaganda. 20 anos atrás, eu fiz o pós-doutorado, já faz 20 anos, nossa senhora, em educação. E escrevi um livro sobre educação com o Assmann. E o tema era educar para a solidariedade. Né? Então, eu acho que a gente precisa juntar essa coisa da crítica neoliberal, crítica ao capitalismo, e essa crítica tem que passar para a crítica das questões suas teologias, como estudiosos da religião e da teologia, então, crítica teológica do capitalismo, mas não dá para ficar só com a questão crítica política. É também preciso pensar um caminho educativo para criar o caminho da solidariedade. Né? Como algo importante, o que seria em termos de uma conversão social, de uma cultura de concorrência absoluta para uma solidariedade como um caminho.
Eu acho que isso é fundamental, porque, de fato, como você diz, pensar vizinhança, ela não resolve nossas questões da organização política e econômica, porque é mais complexo do que a relação de vizinhança, mas tendo como princípio a ideia de a vida social como uma vida entre diferentes que podem ser amigos, né? Então, o conceito que o Papa traz, ele diz fraternidade e amizade social. E, bem, a fraternidade, ela supõe, apesar da Revolução Francesa ter adotado fraternidade, supõe a ideia de um pai comum, né? De um pai que todos possam ser irmãos, enquanto que a ideia de amizade social não pressupõe, o próprio Papa aponta a ideia da pura gratuidade. Você não precisa ser um amigo de alguém que é igual a você. Eu costumo falar para os meus alunos que é coisa de adolescente, a gente querer ser amigo só de quem pensa igual, né? E a gente é de um jeito, a gente pode ter amigos de muitas maneiras e não precisa ter um motivo para ser amigo de alguém, é por pura gratuidade, é graça. A amizade como um tipo de graça, né? E a gente, para ser amigo, basta querer ser amigo, né? Então você é uma outra relação. E essa coisa de gratuidade, amizade, é a questão do mercado. Eu acho que é assim, interessante. Eu estava lembrando, uma vez eu vi um professor sociólogo do Rio, na PUC, para dar uma palestra lá, e nós convivemos algumas vezes, não somos amigos, né? Mas a gente tinha, sabe, tipo, a noção bíblica de comunhão dos santos. A gente compartilhava os mesmos ideais. Toda vez que nós conversávamos, em encontros, coisa assim, nós tínhamos uma afinidade. Aí, quando nós vimos, que bom você aqui e tal, vamos almoçar. E aí, era assim, nós não somos amigos, somos amigos apesar de a gente não ver de vez em quando. E na hora de pagar a conta, aí ele foi dividindo, custa tanto, não, deixa comigo. Não, nós somos amigos. Então, eu estou te convidando porque você veio aqui. Eu pago. E é um pagar gostoso, não é um pagar, eu vou pagar agora, cobrar, mas daqui 2 anos eu vou cobrar dele isso, disso. E aí esse cara, ele, tá, um bom argumento. Não é isso, obrigado. Sim, nós somos amigos. Então, a amizade, a lógica da amizade é diferente da lógica do sócio, que o Papa insiste. Fala. Porque assim, o mundo neoliberal reduz tudo a sócio. Né? Vamos comer junto? Ótimo, tá, mas eu só tomei café e você tomou vinho, então 33 centavos para você, para mim, e 66 centavos para você. Não, isso é coisa de sócio, né? Não de amizade. E Curiosamente... Aí, só que assim, isso tem a ver com a questão dos direitos sociais e programas sociais. Porque a grande discussão hoje da sociedade, do neoliberalismo, é por que eu, rico, tenho que pagar os gastos sociais? Que cada um pague o seu. E aí os pobres vão morrer. Não tem acesso à escola, não tem nada, e portanto no final vai morrer. Aí não. Nós precisamos de um novo espírito, daí espírito da amizade social, que é recuperar um pouco da sociodemocracia. Veja, eu estava pensando que essa passagem do sócio, justamente ele faz uma referência ao Paul Ricoeur, né? Mas a gente pensar um mundo de sócios e um mundo de amigos, né? Um mundo de amigos é muito melhor do que um mundo corporativo. Mas a lógica neoliberal, ela quer transformar tudo em sócios, tudo, inclusive na universidade, no trabalho, você se associa visando algumas metas, na vizinhança, você se torna, eu digo que não é nem amigo, porque você se aproxima de alguém porque ele pode te ajudar em algo, né? Então, essa network com uma rede de pessoas que podem te ajudar, isso não é amizade, né? A amizade, para mim, é a gratuidade do simplesmente querer ser amigo. E aí, a minha pergunta é assim, olha, pode ser que a gente não consiga convencer todo mundo, pode ser que a gente não consiga convencer os neoliberais de que a amizade é um bom fundamento para pensar a sociedade, mas a gente consegue mostrar que para a maior parte das pessoas, que são os pobres, os esfarrapados desse mundo, é melhor o mundo que a gente se constitua vizinhança na amizade social
do que o mundo onde a gente tem competição permanente para ver quem tira vantagem. E a grande sacada é que o Papa diz assim, olha, cada cultura expressa isso de um jeito. A gente fala pela parábola do bom samaritano. Ali no bom samaritano a gente tem uma opção fundamental, porque é evidente que ele diz assim, que a grande tentação é não se interessar pelos outros, porque eles são o outro, porque ele é o frágil. Aí eu acrescentei ao que o Papa diz, porque ele é o derrotado, né? Ele é o que perdeu. E no nosso mundo de hoje, a gente se interessa por quem é vitorioso, por quem merece, por quem tem o destaque, por quem pode, né? E a proposta da parábola é o contrário, você reconhecer naquele derrotado a fragilidade, aí a palavra do Papa de novo, né? Reconhecer a fragilidade de qualquer humano como se fosse nossa fragilidade. E aí tem uma passagem bonita na encíclica, que é o número 101, onde ele diz assim, que a pessoa caída, ela é uma interrupção. Ela interrompe o funcionamento do sistema. E aí ele acrescenta na sequência que, enquanto interrupção, ela é um incômodo para os projetos que estão em andamento, porque esses projetos são indiferentes. Eles não ligam, cada projeto é da sua própria vitória, né? Da sua própria pequena vitória pessoal ou da vitória de certos grupos. Então, como interrupção, eu fiz associação com as teses do Walter Benjamin, pensando assim, né, que para os dois que passaram direto, não interrompeu em nada. Mas para o outro que é uma interrupção, de certo modo, messiânica, né? Você tem uma interrupção, uma mudança, um chamado, o qual você não nega o apelo, você reconhece e responde o apelo de quem precisa. Então, eu tenho a impressão assim, que como aposta, acho que você dizia isso antes da gente começar a fazer a transmissão, né? Porque não é exatamente ainda do âmbito da razão, ainda é do âmbito das apostas, mas é uma aposta que tem um apelo forte, né? Um apelo forte de tocar aqueles que, de alguma maneira, são frágeis na sociedade, que somos a maioria, né? Eu acho que essa coisa de interrupção, ou algumas filosofias chamam de evento, rompe, né? Eu acho que isto muitas vezes, o pessoal do mundo da classe média, e mesmo entre os classe rica, tem essa experiência e começa a se aliar aos pobres. Né? Porque eu acho que, objetivamente falando, não dá para haver mudança social, estrutura econômica, política, cultural, sem aliança de setores de classe média. Não basta só com os pobres fazer isso. Né? Por uma questão operacional. O pobre não tem conhecimento suficiente para dominar a transformação. Né? Então, eu acho assim. E essa chamada é para todos de boa vontade. Não importa, no caso de Jesus, tem lá o Nicodemos. Né? Isso, ele pagou lá, é Nicodemos, não é isso? E agora, minha cabeça de vez em quando confundo, mas assim, que não tinha onde colocar a cova no corpo de Jesus, é isso, não é? Que depois, agora estou misturando duas coisas, Então, acho que são dois assuntos. Então, assim, tem o Nicodemos, mas tem uma tradição que diz, não está na Bíblia, que Nicodemos é que paga, né? Que cova. O corpo é a Arimateia, né, que dá a sepultura. Ah, é? Não é? Bom, eu sei lá, agora misturei tudo. Mas, assim, eu quero dizer assim, você tem Nicodemos, ele tem uma experiência de rompimento, né, que é a questão da conversão. E essa questão é da conversão. Muda o desejo. Não é o desejo de viver somente baseado na lógica do ganhar dinheiro e só convivo, só interajo com outro na relação de sócio. Eu preciso pagar as contas, isso, tá? Mas eu também precisa ser marcado pela amizade. Né? Essa ruptura, que é o processo que a gente chama de evolução, de conversão, não é um processo assim, pum, mas também sem nada de um evento.
O que mudou na vida das pessoas? É um momento onde sai da lógica comum e diz, não, eu vou cuidar disso. Eu nunca pensei nisso. Né? Essa coisa que você comentou que o Papa teria... O Papa Francisco falou de que antes ele não estava tão preocupado com ecologia, depois que conversou com pessoas da comunidade indígena e da ecologia, percebeu que é mais sério do que imaginava. E não era só uma questão técnica, mas uma questão cultural, espiritual. Esses eventos que rompem com a forma cotidiana de a gente agir, pensar e fazer as coisas, né? Então, e essa é a maneira, porque o Papa, ele apresenta na encíclica, ele apresenta a ideia de que os projetos políticos hoje, eles precisam da indiferença, do cinismo e da agressividade. Então, eles se organizam em torno disso. E aí nós precisamos não combater essas pessoas com ódio, mas nós precisamos retirar essas pessoas de um círculo de indiferença, cinismo, agressividade, desmontar os muros. Enquanto os caras querem erguer muro, a gente tem que ser quem ajuda a desmontá-los, né? E aí, nesse caso, assim, na medida que a sociedade é organizada politicamente pelo Estado, né, a gente tem... Aí a importância que eu falo da participação na política, para dizer, olha, gente, não sejamos ingênuos, achar que todo mundo busca bondade. Então, daí que você diz, a encíclica é falado para pessoas de boa vontade. Existem pessoas de má vontade. E as pessoas de má vontade não vão aprender, não vão dialogar, porque eles não têm intenção. Porque diálogo pressupõe boa intenção de querer resolver problemas comuns. Né? De aprender conjuntamente. Tem coisa que não dá. Né? Essa é uma coisa que eu gosto do Evangelho. Jesus fala, né? Manda os discípulos a pregar e vai dizer, vai numa vila, diga, ofereça paz. O pessoal não quer paz, vai embora, né? Não vai perder de tempo. Aí ele manda os caras para aquele lugar, né? Vai lá e bate a sandália do pé para... Rompa com o pessoal. E vai trabalhar com o tempo. Gaste o tempo com as pessoas que querem fazer. Eu estava pensando isso agora, que a gente precisa tirar boa parte das pessoas desse ciclo de indiferença, agressividade, construir uma vizinhança, uma amizade social com a maior parte das pessoas, e algumas das pessoas a gente tem que deixar de fora como vizinho excêntrico, né? Aquele que, de fato, a gente não vai conseguir atingi-lo diretamente. Olha, eu vou dar uma olhadinha nas intervenções, tem um monte de gente comentando, a gente ficou falando sozinho, né? A Wanda falou da fraternidade, tudo está interligado, como se fôssemos um nessa casa comum. É isso, Wanda, a gente comentou interligado como se fosse um, mas cada um a partir do seu jeito, da sua identidade. O Márcio fala que educação e economia tem tudo a ver com a gente, que pode render um livro. O Antônio Coelho Pereira nos acompanha lá do Uruguai, estuda o Walter Benjamin, o capitalismo como religião, está nos acompanhando. A Cristina manda um abraço. O Davison fala, partindo da fala do Jung, eu vou colocar aqui para você poder ler também, Jung. Partindo da fala do Jung, um projeto universal, não falta ao Papa Francisco uma aproximação efetiva a outras tradições religiosas e culturas? Ele faz, eu acho. Eu acho que é um grande esforço, né? Não, assim, ele faz assim, diz assim, o texto começa dizendo que Francisco foi para imã, ou um líder, agora, gente, minha idade me permite perder as palavras corretas, mas sim, imã. Depois fala ele conversando com ortodoxos e também com outro grande imã. Depois ele falando com Dalai Lama. Tá? Então, eu acho que por que no documento ele dá essa ênfase? Porque hoje o mundo está dividido entre os cristãos e islâmicos. Os populistas fizeram esta divisão do mundo. Então ele quer marcar isso. Né?
Então, agora, e assim, e o Papa, ele está dizendo o quê? Que ele vai citar o que o Buda falava sobre isso? Não, seria apropriar-se de uma forma indevida aquilo de outra tradição. Ele fala a partir da tradição cristã, e ele diz, olha, eu sei que vocês, de boa vontade, podem não concordar com detalhes, mas, no fundo, o projeto comum, estamos juntos. Daí que eu acho que aí, por exemplo, na minha experiência na Universidade Metodista, no programa de Ciência da Religião, nós temos 7 ou 8 pessoas budistas. Assim como tivemos gente de outras religiões, de igreja, uma religião japonesa, não cristã, lá no programa, que a gente dialogava e aprendia. Eu estou aprendendo um monte de coisas sobre o budismo, né? É isto, não pretender dizer, eu sei o que o Buda quis dizer. Gente, o budista sabe melhor do que um cristão o que o Buda quis dizer. Existem budistas que dizem que isso não tem nada a ver com o Buda, que não tem nada a ver com a economia, assim como há cristãos que dizem que Jesus não tem nada a ver com o problema da globalização hoje. Então tá. Mas há cristãos e budistas que dizem, olha, nós temos que resolver esse problema do mundo contemporâneo, do problema da pobreza e do problema ecológico. Vamos dialogar. Então, uma das orientandas minhas está estudando a noção de responsabilidade universal em Dalai Lama e numa tradição budista lá do Tibete. Isso. E tem muito a ver com certas coisas que ela estuda comigo nas questões da teologia cristã. Só que ela está fazendo todo o trabalho a partir da interpretar esse tema a partir da tradição budista. Eu acho que o Papa ele dialogou, escreveu alguns documentos juntos com com outras lideranças de outras religiões. Mas eu acho que o que ele faz ele falou assim, bem, nós precisamos de um valor, por exemplo, vizinhança, de amor social. Como é que a gente, cristão, fala disso? Então, a gente fala dessa parábola do samaritano e é assim. E aí é o diálogo, é onde, bem, a outra cultura pode apresentar como é que ele apresenta a construção da vizinhança. O Papa e o Grande Imã, eles andaram assinando os documentos para tentar dizer que nenhuma das duas religiões, nem o cristianismo, nem o islamismo, legitimam atos de violência e terrorismos. E aí a coisa é muito clara, o Papa fala, olha, várias vezes países cristãos invadiram e fizeram o terror em outros países, fizeram a guerra, etc., em nome de valores do cristianismo, e não se justifica, nunca vai se justificar. Da mesma forma, ele não diz nada, mas ele com o imã já assinaram dizendo, olha, quem faz terrorismo em nome do Islã também não fala em nome do Islã. Não fala, são coisas diferentes, né? Enfim, esse é um problema de conflito sério. O Papa apresenta a Argentina como um modelo, né? Ele fala assim, olha, a Argentina recebeu um monte de italiano, recebeu não sei quantos mil judeus, etc. E isso não constituiu um problema, constituiu uma diversidade. Aqui no Brasil a gente tem a mesma experiência, que não sem conflitos, mas a integração ela consegue ser uma convivência de diferentes que não precisam ser iguais, né? Podem ser diferentes. Enquanto você pensa aí, Jung, vou seguir um pouquinho aqui. Olha, a Lila manda um abraço desde o Mossoró para a gente. A Adriana do Amaral fala igualdade de fragilidade, que desafio. A Cristina agradece pela reflexão de alta relevância. Obrigado, Cristina. A Wanda, muito importante educar para a solidariedade, para a fraternidade, construir um socialismo que corresponda à dignidade da pessoa humana. A Wanda, nossa amiga aqui de Campinas. A Adriana volta dizendo que a gratuidade da amizade não significa aceitar tudo, não é mesmo? Há espaço para a crítica e o conflito através do diálogo. É justamente essa ideia que a gente está trabalhando. A Cristina tem alguns outros. A gente sabe que tem um amigo de verdade quando o amigo tem coragem de dizer você está errado e corre o risco de perder a amizade. Aí que você tem a verdadeira amizade. Né?
Pois é, tem alguns filmes dos anos 60, 80, talvez, que mostram, assim, nas pequenas cidades do Brasil, nas pequenas cidades europeias, as cidades são pequenas, as pessoas são amigas no dia a dia, são inimigas na política, têm opiniões políticas, partidos diferentes e tal, e os caras radicalmente pensam diferente, mas na hora de jogar bola e tomar uma cerveja, só tem eles mesmos na cidade, né? E eu acho que isso é uma coisa que não se aplica a macro, mas é um pouco essa ideia, né? Não é possível que a gente pense radicalmente diferente e nem por isso eu negue a dignidade que o outro tem, né? Depois, uma coisa que eu acho importante, assim, se moraram juntos, jogaram bola quando eram crianças juntos e desenvolveram processos ideológicos diferentes. Mas a gente precisa aprender a diferenciar aspectos diferentes da vida. Quer dizer, hoje nós temos uma assim, a família que se divide, amigos que dividem por causa de você vai votar no fulano, então eu não converso mais com você. Peraí, vamos esquecer, jogar fora a vida junta que a gente conviveu na amizade. Isso mostra como o mundo está doente. Então, o Papa diz que isso é um projeto, que é um projeto desse setor neoliberal, populista e outros que precisam da divisão e da agressividade, né? Então, bem, você falou, eu lembrei, né? Na época do seminário, a gente convivia com pessoas que eram ultraconservadoras, que eram antissocialistas, que discordavam da gente na teologia em todos os aspectos, mas depois de convivendo 5, 6, 7 anos, todos os dias juntos, a gente se torna amigo. Então, hoje a gente continua estando em campos muito diferentes, são padres que fazem coisas que eu discordo totalmente, mas a gente tem um profundo carinho um pelo outro, porque a gente conviveu, a gente viveu juntos, né? Enfim, tem mais. Aqui o padre Juliano falando que a solidariedade permite reconstruir a cidadania em um mundo tão egocêntrico. Juliano, que é padre anglicano. Deixa eu aproveitar esse negócio aqui. É fundamental o conceito de cidadania para superar essa coisa do direito do consumidor, mas o fundamental, mais do que cidadania, é o conceito de dignidade humana que dá direitos humanos para todos. Então, a encíclica do Papa é em cima da noção dos direitos humanos fundamentais, que está fundado na noção da dignidade humana. Eu acho que isso é importante, porque nós temos muita gente sem acesso à cidadania, que é principalmente os imigrantes ilegais. Bem, Jung, o nosso tempo está acabando já. Faltou um tema que a gente não discutiu, eu queria que eu escutava você um pouquinho, enquanto eu vou terminando de ler um monte de comentários que a gente está recebendo aqui, né? Estou vendo aqui o nosso amigo Carlos Beltrán, que está falando com a gente desde a Colômbia, a Tárzia falando com a gente... Tá acompanhando. Ele estava nos Estados Unidos recentemente, mas voltou para a Colômbia. Eu não li inteiro, mas grande abraço da Colômbia, pensando nas apropriações das religiões. Elas já foram apropriadas por umas elites, deixa eu pôr aqui. Se apropriaram e cristianizaram a Bíblia, muçulmanizaram o Corão. Penso que devemos e podemos reverter isso. Então, Carlos, a gente se vê pelas redes sociais, né? Apesar da distância. Vamos falar, qual era a questão que você ia levantar aí? Um dos temas que percorre a encíclica inteira e percorre outros documentos do Papa é a cultura do descarte. Ele fala que o neoliberalismo tem a cultura do descarte, ela tem um fundamento econômico, porque precisa descartar todas as coisas, né? E ele aplica sempre a duas coisas. Ele aplica aos bens de consumo, que são descartados, vão para o lixo, tem um impacto ambiental e etc., e ele aplica isso às pessoas. Então, ele fala a cultura do descarte dos idosos, dos deficientes, das crianças, dos fracos, etc., né? E eu estou pensando como aparece isso como estruturante no documento do Papa Francisco, porque a verdade é que a gente só atribui algo que pode ser descartado se a gente considerar já, dentro de um certo critério, que aquela coisa não tem valor, né? Então, lembrando do texto do Marx e da aplicação que o Franz Hinkelhammer faz lá no A Maldição que Pesa sobre a Lei, onde o Hinkelhammer fala assim, olha, uma coisa, se tem valor, recebe status jurídico de propriedade, então ela tem valor.
Agora, se a gente vê que aquilo perde o valor a partir de uma certa referência, a gente pode descartá-lo como lixo, considera como lixo, e aí então ele pode ser descartado. Ou seja, tem um critério para pensar o que é a coisa que se torna mercadoria e o que é lixo descartável, quais são as pessoas que têm valor e quais são as pessoas que são descartáveis, como se fosse lixo. E essa lógica, para o Papa, ela é estruturante do neoliberalismo, por isso que precisa modificá-la por inteiro, né? Isso acho que tem a ver com direito, e tem a ver com a questão da Bíblia sobre a questão de Deus construindo novo sistema jurídico. Né? Quer dizer, um exemplo bem concreto. Nos Estados Unidos, nos subúrbios, você tem propriedades que não têm muro. Então, você tem a grama lá e você tem calçada que é público. Então, se você tem uma cadeira do lado, no gramado, é a propriedade. Então, se você passa e pega e leva, você vai preso. Porque você está roubando da propriedade alheia. Mas se o cara diz, não quero mais, e coloca do lado, fora da propriedade, isso vira lixo. Então, você pode acontecer... os imigrantes fazem muito isso, seja nos Estados Unidos ou no Japão, tem muito isso. Tem um lugar que a pessoa coloca lá. Eu não quero mais, deixa lá. Os imigrantes vão lá e pegam e levam para casa. Seja para comer, ou seja para roupa, coisa assim. Geladeira, tal. Então, o que nós temos aqui nesse exemplo que eu falei da cadeira no gramado para a calçada? É a estrutura jurídica da propriedade. Então, se você quer pegar, você tem que pagar. Isso é mercadoria. Se o cara vende, ótimo, é legal. Se você pega e o cara não quer vender, isto é roubo. Você vai preso. E se está no lixo, fora, não é mais da propriedade da pessoa e você pode levar. Então, essa cadeira tem 3 possibilidades. Fundamentalmente, a questão da propriedade, tá? E a questão do lixo. Isto está na cabeça da estrutura jurídica que diz propriedade local, etc., propriedade física, etc. O ser humano é gente ou gentinha? Essa diferenciação. Gente que não é gente pode ser descartável. Então, qual é a estrutura jurídica que a gente não sente, sem saber, claro, mas assim, não, mataram, também, mas ia ser bandido. Não era bandido. Não, se não era, ia ser. Então, você tem esse descarte que depende de um sistema jurídico que faz alguém, um indivíduo, ser gente e aquele que é descartável. Daí que eu acho que, essa é uma coisa que estou começando a levar mais a sério, tentar entender isso, que é como a relação entre justiça, direito de Deus, quando diz que o escravo é gente. Porque escravo não é gente. Quando a Bíblia diz, eu ouvi o clamor do meu pobre, do meu povo, que era escravo, que estava na condição de escravo no Egito, mas eu não reconheço o sistema jurídico do Egito e eu vou estabelecer um novo sistema jurídico onde vocês são gente, povo, desculpe. Então, essa discussão que o Papa também fala do povo e não do populismo, eu acho que esse é um tema fundamental. E aí o Papa está discutindo, acho que ainda não colocou nem isso de uma forma muito clara, mas essa coisa assim, descarte das pessoas e dos bens naturais. Né? E os que são válidos, que são consumidores e mercadoria. Esse é um tema, acho que merecia a gente aprofundar em outra ocasião, porque ele passa nas outras encíclicas, ele é melhor trabalhado na encíclica sobre a santidade. Curiosamente, ele fala que a santidade supõe superar
a sociedade do descarte, né, da mercadoria e da mercantilização, enfim. Eu acho que é um tema que a gente pode mais um tema para o futuro, que Papa não fala que ser humano tem um caráter sagrado, para falar dos direitos humanos. Ele fala do caráter santo. Santo. O conceito sagrado não é adequado para entender o que o Papa está tentando fazer. Só para tá, porque o meu pessoal acha que tudo é a mesma coisa, são coisas diferentes. Bem, Jung, aqui, olha, tem a nossa camarada Tárzia, ela é da direção da minha corrente na Quarta Internacional, lá do Rio Grande do Norte, dizendo que a encíclica é uma contribuição importante para as lutadoras e lutadoras sociais e de esquerda refletirem profundamente, independente se sermos cristãos ou não. Nosso cotidiano militante às vezes reproduz o produtivismo, capacitismo, individualismo e a competitividade que são próprios do capitalismo. A solidariedade e a fraternidade revolucionárias têm sido esquecidas. Tárzia, obrigado por estar acompanhando a nossa discussão. Aí tem comentários aqui da Jane, né, sobre a importância disso, do Luciano Batista. O Luciano tem uma pergunta aqui. Em termos de relevância e aplicação, essa encíclica terá um maior peso para os países do sul do planeta? Qual a reação esperada por parte da Igreja na Europa? Luciana, eu acho que ela ela se destina de forma universal, essa encíclica, porque ele está falando de coisas que nos afetam no mundo inteiro. Acho que a gente na América Latina e em outros lugares do Sul vai se apropriá-la a partir de alguma chave de leitura diferente, como essas que nós estamos fazendo, mas é visível que ele está discutindo a Europa, está discutindo o que os cristãos vão fazer na França agora, por exemplo. Os cristãos vão se somar aos que estão combatendo todos os direitos civis de qualquer um que seja árabe ou seja do Islã, ou os cristãos vão se somar àqueles que, apesar de repudiar o terrorismo, vão defender o direito das pessoas a serem diferentes, a ter uma cultura diferente, uma religião diferente e viverem dessa maneira, né? Então, sei lá, eu não sei o que o Jung pensa, mas eu tenho a impressão que ele está fazendo um apelo direto para a Europa. Sim, mas aí não é só para a igreja, né? Eu acho que assim, para pessoas de boa vontade da Europa, porque a estrutura, a hierarquia da Igreja Católica na Europa é meio difícil. Pois é, eu acho que aí é um apelo geral, né? Mas porque a situação do fechamento, da agressividade, dessa postura, da construção dos muros, que beneficia, como o Papa fala, certos tipos de política, como é que ele diz? Que é a política de destruir o outro, leva a legitimar qualquer abuso. Então, um ato que é considerado bárbaro, ele legitima 20 atos do Estado que são barbaridade pura, né? Então, na França, por causa do último atentado, quantas crianças ficaram presas, quantas mesquitas foram fechadas, as instituições que estão sendo perseguidas, né? Enfim, é a reação do Estado. O Estado reage suprimindo direitos fundamentais. Então, de fato, eu acho que é para todo mundo, né? Acho. Tem um apelo geral. Nós já estamos falando bastante, né? Já quase 1h15. Já, acho que a gente tem que caminhar para o final, né? Apesar de ter muitas contribuições ainda por aqui. Eu dei uma olhada, assim, passando do lado, quem estava falando. Eu disse assim, agradecer, teve alguns que fizeram algum comentário, eu não consegui. Luiz Miguel, acho que foi o Luiz que comentou que eu participei da banca de doutorado, eu não lembro pelo nome, mas, em todo caso, um abraço. Acho que foi o Luiz que comentou isso. Luiz Miguel, né? Luiz Miguel Lúcio dos Santos. Em algum doutorado que eu participei na banca, nem sei onde foi, com quem. A memória já tá difícil. Bem, Jung, eu acho que a gente tem na encíclica um documento interessante, um grande esforço do Papa, tem seus limites, ele não tem uma receita para nos oferecer, é uma grande pena, mas ninguém tem receita para superar o desafio que nós estamos,
Mas eu acho que vale a pena a gente refletir e ler com cuidado esse documento e ver de que maneira que isso nos inspira maneiras de superar a sociedade que nós temos hoje, né? Sim, e é uma coisa importante, né? Assim, esse é um documento que propõe diálogo. Não é um documento que diz eu tenho solução e tenho doutrina. Eu acho que essa é uma coisa. 2, o Papa Francisco é extremamente pragmático no sentido positivo. Não vai para discussões abstratas ou ideais que não dá para funcionar no próximo caminho, no caminho curto e a médio prazo. O Papa não é alguém que está atrás de conceitos ideais. Ele diz, olha, como é que a gente pode caminhar? E aí, caminhar significa o que você pode fazer. Né? Pensar no ideal é pensar no futuro sem caminhar nada. Pensar no caminho é o que dá para fazer. E entre o que nós temos possibilidade, qual é o melhor? Acho que e aprender isto. Essa é outra coisa que esse documento pede, né? A gente aprender a pensar de uma forma mais pragmática. A pessoa vai dizer, cai no pragmatismo. Não, nessa coisa, o que Marx chamaria de praxis. Não o ideal somente. A partir da noção do ideal, a gente vê quais são os caminhos possíveis, né? Então, eu acho que o documento ele aponta grandes horizontes e ele diz assim, olha, hoje o que daria para fazer urgentemente para amenizar o sofrimento de milhões de pessoas? Ele diz, cria tal coisa, aplica tal regra, faça de tal maneira. Então, tem alguns parágrafos que são ações extremamente concretas que poderiam ser tomadas amanhã, já, né? Mas ele tem essa perspectiva bonita, que ele começa com Francisco de Assis, olhando a simplicidade, o amor fraterno, falando que o Francisco se dispôs a percorrer um caminho que era dificílimo até o sultão, e mesmo assim ele fez, e mesmo assim não é exatamente, não dá o resultado que ele espera, mas mesmo assim ele vai, ele caminha, né? Termina com Charles de Foucault, né, que é um cara que quis se fazer irmãozinho dos uns de muitos, e ele cita, né, não sei se vocês repararam, mas ele cita o Gandhi, ele cita o Luther King, ele cita outras grandes figuras que ele diz assim, olha, gente, nós temos gente que pode ser também olhado como referência, gente da nossa época que é referência do que a gente pode fazer. E a grande, se a gente fosse dizer assim, qual é o grande apelo? É uma mudança do estilo de vida. E é nessa hora que ele cita o Vinícius de Moraes, né? Que ele diz, olha, a gente precisa de uma vida que seja arte do encontro, embora haja tanto desencontro. Porque nós temos hoje desencontro. O que nós precisamos? Descobrir a arte do encontro. E eu queria... Charles Foucault foi um autor que eu li na juventude. Quando era jovem, eu lia coisas meio místicas, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Charles de Foucault e tal. E, para quem não conhece, Charles de Foucault é uma figura muito interessante, e ele, depois da conversão, ele vai trabalhar com conversão do Islã, de árabes, e passa, não sei, acho que 20 anos lá, não converte ninguém. Ele morre sem converter ninguém. E com quem ele ajudou, a pessoa que trabalhou junto, é que matou ele. Ele é morto por alguém que lhe ajudou. E depois disso surge a comunidade do Evangelhos, Irmãos do Evangelho, Irmãos de Jesus e depois Irmãos de Evangelho. René Voillon, que eu li também muitos livros dele. Mas eu queria chamar de Charles Foucault. Está citado na encíclica também. Por que eu acho que o Papa termina falando de Charles Foucault? Charles Foucault é a expressão de alguém que acreditou numa coisa, fez gratuitamente, não teve nenhuma eficiência, não teve um resultado objetivo, mas mesmo assim a vida valeu pela experiência da gratuidade. Eu acho que essa é a coisa assim, importante do Papa. Há coisas que devemos fazer, e é bom para nós fazermos, mesmo que nós não consigamos chegar à eficácia. Ele fala, é importante a eficiência, senão a gente não caminha,
Mas mesmo que não chegue, o amor gratuito vale. Eu achei muito espiritual essa estrutura da argumentação dele. Sim. Eu acho que não é um cristianismo para todos. Eu acho que como ele mesmo diz no primeiro item, né? É um modelo que ele busca no Francisco de Assis e que nem todos estão dispostos. Pena que parte dos cristãos também não estão dispostos a seguir o mesmo caminho, mas eu acho que o Papa cumpre um papel muito, muito interessante de tentar propor um caminho e ver quem vai com ele, né? E aí, então, é um convite, muita gente pode ir junto. O pessoal está perguntando se volta semana que vem. Hã? O pessoal está perguntando se a gente volta semana que vem. Não, gente, ainda não é semana que vem. Esse foi um encontro extraordinário para a gente poder conversar juntos sobre a encíclica e ver o que vocês estavam pensando também sobre ela. A gente vai se organizar para o fim do ano, porque o professor Jung também está precisando descansar um pouco, inclusive hoje. Falou, gente. Um grande abraço a todos. A gente agradece muito a presença, a divulgação, os comentários, e a gente também lê o que vocês escrevem depois, viu? Quem assiste, às vezes a pessoa assiste o vídeo depois e deixa os comentários lá. Tem gente que fica meio bravo que a gente não responde no vídeo, né? Veja, viu? Depois, a gente responde depois, tá? A pessoa, para não deixar ninguém para trás. Muito obrigado, boa tarde, até a próxima.